Olá, pessoal! Nossa aula de hoje, dando continuidade que nós vimos aí nas aulas anteriores sobre as grandezas físicas e assim, o início da cinemática, né? Continuando esses conceitos, né, já que a gente estudou movimento na aula anterior, hoje nós vamos estudar sobre o movimento retilíneo uniforme, né? Então, o que é esse movimento retilíneo uniforme? Nada mais é um tipo de movimento que a gente avalia onde a velocidade do movimento ela é constante. Então, dentro do movimento retilíneo uniforme, a velocidade sempre vai ser constante durante um determinado decorrer de tempo, ou seja, se a velocidade ela é constante, a nossa aceleração, consequentemente, é nula, né? Então, um corpo ou um ponto material que se desloca entre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais, vale lembrar que, uma vez que não se tem aceleração sobre qualquer corpo ou ponto material, a resultante das forças é sempre nula, né? Então, pensando lá nas leis de Newton, que nós vamos ver posteriormente, a resultante das forças sempre vai ser nula, porque o nosso movimento ele é constante nessa condição. Então, uma das características dele é que a sua velocidade, em qualquer instante do percurso, que nós chamamos de velocidade média, ela é uma velocidade constante, que ela não muda. Então, eu posso ter um veículo que ele está passando no ponto 0, no ponto 1 e no ponto 2, né? Quilômetro 1, 2. A velocidade dele vai ser a mesma em qualquer trecho que a gente venha avaliar. Observe que no exemplo, o que o rapaz percorre em espaços iguais de tempo, ele leva 2 segundos para percorrer cada 10 metros. Então, aqui a gente tem uma representação de uma pessoa correndo, né? Então, a parte do início, do zero. Então, quando ela chega em 10 metros, ela gastou 2 segundos. 20 metros, ela gastou 4 segundos. 30 metros, 6 segundos. E 40 metros, 8 segundos. Ou seja, a cada 10 metros, ele gastou 2 segundos para executar esse percurso. Então, isso representa um movimento retilíneo uniforme. Como eu disse, dentro do movimento retilíneo uniforme, independente do trecho que eu venha avaliar, se eu analiso o trecho de 0 a 10, ou de 10 a 20, ou de 10 a 30, ou de 10 a 40, dentro de qualquer intervalo de tempo que a gente venha avaliar esse movimento, a nossa velocidade sempre será constante. Para entender isso daqui, o que nós avaliamos? Ó, por exemplo, nós podemos pegar esse caso aqui e analisar cada trecho. Então, se eu pego o trecho 10 metros e divido pelo tempo 2 segundos, aqui é como se eu estivesse avaliando o intervalo do tempo de 0 a 2, ok? Então, o intervalo de tempo de 0 a 2, a gente tem um espaço de 0 até 10. Quando a gente faz essa continha, 10 menos 0, 2 menos 0, a gente tem 10 dividido por 2. Então, a gente tem 5 metros por segundo. Mesma coisa aqui. Esse 20 dividido por 4, nós temos o quê? É como se ele estivesse avaliando de 0 até 20, né? Ou seja, do intervalo 0 até 4, ou de tempo, ou do intervalo de percurso de 0 até 20. Então, para qualquer trecho que a gente vier avaliar, ó, 10 sobre 2, 20 sobre 4, 30 sobre 6 ou 40 sobre 8, nós vamos ter uma mesma velocidade, ou seja, a velocidade aqui ela é constante. Consequentemente, a gente tem um movimento retilíneo uniforme. Portanto, quando falarmos de movimento retilíneo uniforme, não tem mais sentido utilizarmos o conceito de velocidade média, já que a velocidade ela não se altera no decorrer do tempo. Então, a gente tem
Uma velocidade, a gente já não usa mais o termo velocidade média. Dentro do movimento de retilíneo uniforme, a gente usa o conceito da própria velocidade escalar naquele instante que está sendo analisado. Tá? Quando nós trabalhamos com o movimento retilíneo uniforme, nós temos uma função horária do movimento, né? É como se fosse uma fórmula. Então, essa função horária, ela representa algumas informações em relação ao movimento que o meu móvel está executando, ou seja, ela fornece alguns dados. E que dados são esses? Então, aqui, por exemplo, eu tenho um veículo que ele está numa velocidade constante, uma velocidade escalar, no tempo zero e um tempo x, né? No tempo zero, ele tem um espaço inicial zero, inicial. E no tempo x, ele também tem um espaço decorrente. Então, o que a gente extrai de informação para essa condição? O móvel, ele parte de uma posição inicial, no tempo zero. Num instante posterior, qualquer valor de tempo, ele vai ter uma determinada posição. Então, vamos fazer uma demonstração. Quando a gente parte da fórmula que nós já estudamos, que é a velocidade média, o que é a velocidade média? É a variação do espaço pela variação do tempo. Então, a variação do espaço nada mais é o espaço final menos o espaço inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Se nós substituirmos, nós chegamos nessa condição aqui. Em relação à representação anterior, o nosso tempo inicial, ele vale zero. Fazendo uma reorganização dessa fórmula, né? Então, essa parte de baixo, ela vai passar multiplicando o V. Então, como aqui é zero, então a gente vai ter o quê? V sobre T, que é a velocidade vezes o tempo, que é igual ao espaço final menos o espaço inicial. Se nós isolarmos o nosso espaço final, né, que é a posição que normalmente a gente deseja encontrar, nós vamos chegar nessa formulação aqui. O espaço, ele nada mais é que o espaço inicial, mais a velocidade vezes o tempo. Reorganizando ela, nós vamos ter essa representação, onde o S vai ser sempre nossa posição ou espaço final, o S0 vai ser a minha posição inicial, e o V a velocidade e o T o tempo. Então, essa é a nossa fórmula que nós temos em relação ao espaço, tá? Do movimento retilíneo uniforme. Então, toda vez que trabalhar com o movimento retilíneo uniforme, nós vamos ter uma velocidade constante, uma posição que o veículo se encontra. A partir de um valor de tempo, a gente descobre posteriormente a posição que se encontra esse veículo. Tá? E aí, para isso, eu trago alguns exercícios de fixação para a gente poder estar trabalhando aqui. Então, vamos começar com esses primeiros exemplos, né? Como eu já comentei, nós vamos sempre trazer alguns exemplos resolvidos, e aí eu sempre deixo alguns exemplos de fixação para vocês, né? Então, hoje, por ser a terceira aula, nós temos mais alguns exercícios para vocês estarem desenvolvendo, tá? Então, aqui eu tenho 8 exercícios. Essas 3 listas, né, que já foram passadas até agora, né? Elas devem ser desenvolvidas por vocês, que elas terão uma nota de avaliação de atividades desenvolvidas, beleza? Bom, vamos aí para o primeiro exemplo, né, envolvendo aí o movimento retilíneo uniforme. Então, aqui eu tenho a equação horária do movimento. Lembrando que perante o sistema internacional, o que é essa equação horária do movimento, né? Sempre esse elemento aqui isolado, ele vai ser o meu espaço, minha posição inicial. O número que acompanha o tempo, ele é sempre a minha velocidade. E perante ao sistema internacional, aqui a gente sempre trabalha metros e segundos. Então, posição em metros, tempo em segundo e velocidade metros por segundo, tá? Então, ele pede assim, diante dessa função horária, espaço é igual a 10 mais 2t no sistema internacional, qual que é a posição inicial? Então, a posição inicial, pode só voltar um pouquinho. A posição inicial, ela nada mais é que esse primeiro elemento que está isolado, né? Ou seja, a gente tem uma posição inicial de 10 metros. Ele pede a velocidade. A velocidade é o número que acompanha o t. Como é no sistema internacional, nós temos uma velocidade de 2 metros por segundo. Sempre o sinal é o sinal, né? Se é positivo ou negativo, é o que a gente traz da própria fórmula. Aí ele pede que a gente determine a posição no instante 3 segundos. Então, 3 segundos eu vou substituir dentro da fórmula, então a gente vai ter o quê? 10 mais 2 vezes os 3 segundos, que eu encontrei uma posição de 16 metros. Né? Na letra D, ele pede o espaço percorrido no final de 6 segundos. Né?
Percebam que agora ele não está pedindo para a gente determinar posição. Aqui o questionamento é o espaço percorrido. Então, vamos relembrar que o espaço percorrido nem sempre é a posição do veículo, tá? Bom, se ele quer que a gente determine o espaço percorrido em 6 segundos, nós temos que entender o seguinte, ó. Essa função horária do movimento retilíneo uniforme, quando nós temos uma posição inicial, isso significa que o veículo ele não parte do ponto zero, ele parte de uma outra posição. Então, por isso que a gente precisa tomar cuidado aqui com o espaço percorrido, porque se simplesmente eu colocar 6 segundos nessa formulação, a gente vai encontrar a posição do meu veículo na posição 6 segundos. Mas, na verdade, o que a gente precisa determinar? Não é a posição do veículo nesse ponto 6 segundos, mas sim quanto que ele percorreu, sabendo que ele tinha uma posição inicial igual a 10, tá? Então, essa posição inicial igual a 10, pessoal, ela representa a posição do meu veículo quando o meu tempo é zero. Então, por esse motivo, eu fiz aqui, ó, para ficar mais claro para vocês, ó. Eu fiz o espaço percorrido, né? Ele deseja o espaço percorrido em 6 segundos, ok? Então, eu vim substituir o 6. Então, a posição em 6 segundos é 22 metros. Mas e aí, qual que é a posição em 10 segundos, né? Basicamente, olhando pela própria equação horária, a gente já percebe que a posição em 0 segundos é 10. Mas para isso eu vim aqui, provei para vocês, substituindo o tempo zero no t, então a gente tem que a posição inicial é 10. Então, quem que vai ser o espaço percorrido? O espaço percorrido vai ser o quê? O espaço final menos o espaço inicial. Tá? Então, ele vai ter percorrido, na verdade, 12 metros, beleza? E ele pede um instante em que o ponto material passa pela posição 36. Bom, se a posição é 36, esse é meu espaço que a gente determinou, né? Então, eu vou substituir o 36 no lugar do S, que é igual a 10 mais 2 vezes o T, porque eu preciso determinar o tempo. Então, qual que é o tempo que ele leva para passar nessa posição aqui? Tá? Então, ele leva 13 segundos. Então, a gente tem aqui, ó, o 36 é igual a 10 mais 2T. O 10 passa para o outro lado subtraindo, sobrou do outro lado 2T. Então, 26 dividido por 2 igual a 13 segundos. Né? Vamos para a próxima questão. Um corpo obedece à equação horária, né, do movimento retilíneo uniforme, espaço é igual a 20 menos 5T. Lembrando que é a unidade do sistema internacional, então é sempre metros e segundos. Qual que é a posição inicial dessa formulação? Então, a posição inicial é 20 metros, ou seja, no tempo zero, ele se encontra nessa posição. Qual que é a velocidade do corpo, né? Então, a própria fórmula, estão vendo que está aqui, tem um menos 5, tá? Então, a minha velocidade é menos 5 metros por segundo. Tá, mas o que significa esse menos 5 metros por segundo? Por que é negativo? Ela está negativa porque exatamente isso ocorre quando um veículo, nós temos uma trajetória, né? Vamos pensar numa BR. A gente sai do marco zero, a gente vai para o quilômetro 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Quando nós estamos andando no sentido contrário à trajetória, a gente sempre usa o sinal negativo. Então, provavelmente, ao invés de estar seguindo de 0 até 100, né, do km 0 até o km 100, o meu veículo vai estar fazendo o sentido contrário. Ele está saindo do km 100 e indo em direção ao km 0. Então, em relação à trajetória, ele está trabalhando com uma velocidade negativa, tá? Mas não que a velocidade seja negativa. O que acontece, na verdade, é só uma posição, a velocidade ela é contrária à posição do movimento. Então, a gente usa esse sinal negativo, tá? Qual que é a posição quando o tempo é 6 segundos? Então, a gente vai substituir os 6 segundos, ele vai estar na posição menos 10. Então, percebam que no tempo zero, ele estava em 20. Passou 6 segundos, a posição dele é menos 10, ou seja, ele está fazendo um movimento contrário à trajetória, tá? O instante que o móvel passa pela origem. Então, quando eu falo origem, o meu espaço vale 0, tá? Então, substituindo aqui, o meu espaço vale 0, 0 é igual a 20 menos 5T. O 20 eu vou passar para o outro lado, então menos 20 é igual a menos 5T. O menos 5 passa dividindo, menos e menos fica mais, 20 sobre 5 sobra 4 segundos. E ele pede para a gente explicar o tipo de movimento. Então, lembrando que o movimento está no sentido contrário à trajetória.
Então, ele é um movimento retrógrado, tá? Porque ele é um movimento que está contrário à minha trajetória. Por esse motivo que a gente tem uma velocidade negativa, por ele estar contrário à nossa trajetória. Vamos aí para a questão 3, né? A questão 3, nós temos uma tabela, onde a gente tem uma posição, ó, menos 40, menos 30, menos 10, menos 20, menos 10 e assim por diante. Percebam que a posição começa num valor negativo, mas ela está crescente, ó. Ela vai até 40. E a gente tem um tempo zero que vai tendendo até 8. Escreva a função horária do movimento dessa partícula. Então, como que a gente escreve essa função horária da nossa partícula? Primeiramente, para escrever ela, a gente tem que lembrar que a formação dela é sempre espaço é igual ao espaço inicial mais velocidade vezes o tempo. Quem são as informações que a gente precisa extrair? A posição inicial. A posição inicial é a posição no tempo zero. Então, a minha posição inicial ela é menos 40. Mas a gente precisa determinar a velocidade. Como que a gente determina a velocidade? Para determinar a velocidade, a gente pode fazer uma verificação em qualquer intervalo de tempo. Então, eu posso pegar o intervalo de tempo de 0 a 1, de 2 a 1, de 3 a 1. Qualquer intervalo que a gente trabalhar aqui, já que é um movimento retilíneo uniforme e uma velocidade constante, para qualquer trecho que eu venha analisar, a gente tem uma velocidade constante. Por esse motivo, nós vamos fazer o quê? Determinar a velocidade média. Quem que é a velocidade média? Não é o espaço final menos o espaço inicial dividido pelo tempo final menos o tempo inicial? Então, eu vou pegar, por exemplo, o trecho de 2 segundos, de 0 a 2 segundos. Então, de 0 a 2 segundos, nós temos o quê? Um espaço final de menos 20, menos um espaço inicial de menos 40. Onde eu tenho um tempo final de 2 e um tempo inicial de 0. Fazendo essa divisão, nós temos 20 sobre 2 é igual a 10 metros por segundo. Para qualquer trecho que a gente viesse a fazer isso, nós iríamos obter essa resposta. Então, se eu tenho a velocidade e eu tenho a minha posição, eu consigo montar a minha equação horária, tá? Ah, por que a velocidade deu positiva? Porque o meu veículo, mesmo que a minha posição inicial é negativa, mas o movimento do meu veículo, ele é no sentido da própria trajetória, no sentido crescente, tá? Do meu traçado. Então, a velocidade, ela se mantém positiva. Toda vez que a velocidade for negativa, significa que a gente está andando no sentido contrário à trajetória, tá? Então, a minha formulação da equação horária vai ser o quê? O espaço é igual a menos 40 mais 10t. Aí ele pede que a gente determine qual que é a posição desse ponto material no instante 50 segundos. Então, eu vou pegar essa equação horária, no tempo 50 a gente vai substituir. E aí eu encontro uma posição de 460 metros. Em que instante ele passa pela posição 200? Agora a gente vai fazer o contrário. A posição nós temos e precisamos determinar o tempo. Então, na posição 200, que é a final, ele vai ter uma posição inicial de menos 40, né? Que é o que a gente determinou na letra A, e a velocidade de 10. Então, 200 é igual. O 40 está negativo, passa para o outro lado positivo. A gente deixa o 10t do lado direito. Bom, aqui a gente vai ter 240, o 10 vai passar dividindo, já que ele estava multiplicando. Então, 240 dividido por 10 é igual a 24 segundos. Próximo exemplo. Um ciclista, ele está com uma velocidade constante de 36 km por hora. E um outro ciclista B, o persegue com velocidade constante de 38. Então, eu tenho aqui o ciclista B e o ciclista A. Então, o ciclista A, ele está a 80 metros à frente, né? Ou 0,08 km à frente do ciclista B, tá? E só que o ciclista B está com uma velocidade um pouquinho maior. Então, ele pede que a gente determine quanto tempo, né, o ciclista B leva para alcançar o ciclista A. Então, primeiramente, a gente vai montar a equação horária dos dois movimentos, já que eles estão em velocidade constante. Então, o ciclista B, vamos começar pelo A, né? O ciclista A, ele está 80 metros à frente. Como aqui está em quilômetros por hora, eu converti 80 metros para quilômetro, ficou 0,08 quilômetros. A equação horária do movimento não é o espaço inicial? Então, o meu espaço inicial é 0,08 quilômetros, mais a velocidade, que é 36 quilômetros por hora.
Já a fórmula da posição horária do movimento uniforme, retilíneo uniforme do ciclista B, a posição inicial dele é 0, mas a sua velocidade é 38. Então, a gente tem aqui as duas equações horárias dos dois movimentos. Para saber o ponto que eles se encontram, a gente precisa entender que a equação do movimento do primeiro, ela precisa ser igual à do segundo. Então, a gente iguala as duas equações. Então, eu falo que a posição de A e a posição de B tem que ser iguais para que eles possam se encontrar. E aí, a gente... Quem que é a posição inicial, a posição de A? Não é essa equação horária? A posição de B não é essa equação horária? Uma igualada com a outra, né? Aí a gente faz o quê? A gente soma os termos, né? Os números e as incógnitas. Eu deixei isolado aqui o número e passei o 36t para o outro lado. 0,08 dividido por 2 é igual ao tempo, tá? Então, 38 menos 36 deu igual a 2, né? Então, 2t, o 2t está multiplicando, passa dividindo. Então, 0,08 dividido por 2 é igual a 0,04 horas, tá? Lembrando que no sistema internacional, aqui a gente trabalharia tudo em metros por segundo, tá? Mas por esse motivo, ou eu poderia converter tudo para metros por segundo, ou eu converto para quilômetros por hora, tá? Lembrando que aqui eu não trabalhei com o sistema internacional, mas é importante que as unidades estejam as mesmas. Eu não consigo trabalhar com quilômetros por hora e com metros. A gente tem que trabalhar com as mesmas unidades, tá? Mas aqui ao final, eu peguei a carga horária, multipliquei e converti para minutos e para segundos. Então, ele demora 144 segundos para alcançar o ciclista A, já que ele está com uma velocidade um pouquinho maior. Na número 5, a gente tem uma condição bastante parecida também, né? A gente tem aqui um ponto com 80 e o outro com 60. A gente vai fazer as mesmas condições do anterior. Primeiro, a gente vai fazer a montagem da equação horária do movimento, retilíneo uniforme, e aí a gente vai igualar as duas equações. Igualando as duas equações, a gente descobre que se o meu ponto, né, dois pontos materiais caminham na mesma reta, e um ele está com velocidade de 80 km por hora e o outro com 60, e a distância entre eles ela é de 5 km, né? Quanto tempo eles demoram para se encontrar, né? Então, o tempo aqui, pelo cálculo, foi o mesmo exemplo do anterior, né? A gente fez o mesmo processo, igualou as duas equações horárias, isolou o tempo para determinar quanto que ele vale e chegamos em 0,25 horas, que é igual a 15 minutos e igual a 900 segundos. Para converter horas para minutos, eu multipliquei por 60. E minutos para segundo, eu também multipliquei por 60, tá? Aqui eu tenho um outro caso, aqui já é um pouquinho mais distinto. Nós temos algo similar com o anterior, só que a diferença é que os dois veículos, né, os dois elementos, aqui são duas bolas, né, elas percorrem velocidades diferentes, mas sentidos contrários. Então, uma está tendendo para a direita e a outra está tendendo para a esquerda. E elas estão distantes entre si 20 metros. Ele quer que a gente determine em que instante as duas bolas vão se encontrar. Da mesma forma que o anterior, nós precisamos montar uma equação horária, tá? Sempre no sentido crescente, para o lado direito, é o sentido positivo da minha velocidade. A partir do momento que a gente tem uma velocidade para o sentido oposto, para o esquerdo, a gente tem uma velocidade negativa. Então, eu montei a equação horária do primeiro. Então, ele parte do ponto zero, então o espaço inicial dele é zero. A velocidade dele, como está no sentido do trajeto, ela tem uma velocidade de 4 metros por segundo. Então, montei a minha equação horária da minha bola A, certo? Agora, eu tenho que montar a equação horária da minha bola B, que está no sentido oposto. A posição dela é 20, mas como a velocidade está no sentido oposto, aí a gente tem uma velocidade negativa. Para determinar o momento, né, que elas se encontram, nós vamos fazer o quê? A posição do A tem que ser igual ao do B. A gente substitui as duas equações horárias do movimento e isola os termos. No caso, a gente isola o tempo. Tá? E aí a gente vai chegar nessa condição aqui. Eu vou passar o 20 para esse lado e o 4t para o outro lado. Então, a gente vai ter menos 20 é igual a menos 6t mais 4t. Então, eu tenho menos 20 é igual a 10t. O 10 passa dividindo, menos 10, né? Então, menos 20 dividido por menos 10 é igual a t. Então, ele demora 2 segundos para essas duas bolas se encontrarem. No exemplo 7, a gente tem algo parecido também, só que elas estão seguindo mesmos sentidos, tá?
Então, a gente cai na mesma condição do exemplo 5 e no exemplo 4, tá? No exemplo 6, a gente tinha sentidos opostos. Então, ela parte do ponto 0, com 16 metros por segundo. A outra já está no ponto 100 inicial, a 4 metros por segundo. Montamos as duas equações horárias, igualamos as duas equações horárias, e aí a gente consegue determinar o tempo para que o primeiro elemento, né, que está com uma velocidade maior, consiga alcançar o outro. Então, aqui, como um está com velocidade de 16 metros por segundo e o outro está com 4 metros por segundo, perceba que é uma velocidade, né, 4 vezes superior ao outro, então ele vai alcançar, isso é óbvio. E a partir do momento que uma velocidade é superior à outra, ele realmente vai alcançar. Mas e aí, quanto tempo ele demora? Nesse caso aqui, pelo cálculo, né, igualando as duas equações horárias, ele demorou 8,33 segundos para alcançar. E como último exemplo, né, depois eu vou ficar os exercícios de fixação aí para vocês, nós temos a mesma condição do exemplo 6, mas aqui a gente tem também a condição, né, do movimento estar contrário, né? Então, aqui a gente tem, ó, 60 km por hora no sentido do movimento e 40 km por hora no sentido contrário ao movimento. Eles estão a 200 km de distância, então a posição de um é 0, a do outro é 200. Montamos as equações horárias de cada um deles, lembrando que quando a velocidade está contrária ao sentido do movimento, a gente usa uma velocidade negativa. E aqui eu cheguei num tempo de 2 horas. Então, se eles estão 200 km de distância, um está vindo a 60 km por hora e o outro está vindo a 40, tendendo velocidades constantes, eles vão demorar em torno aí de 2 horas para se encontrarem. Tá, mas eles demoram 2 horas para se encontrarem. Qual que é a distância que eles se encontrarão de A, né? Bom, como que a gente determina, se a gente sabe que vai levar um tempo de 2 horas, né, para chegar a se encontrar, mas aí ele pede na letra B qual que é a posição, né, que ela vai se encontrar quando chegar nesse ponto de encontro. Para isso, pessoal, o que a gente faz? Como ele pediu de referência, ó, a que distância de A, então, o meu ponto A é essa condição aqui. Então, a gente tem essa equação horária. Então, a que distância de A eles realmente se encontraram? Então, o espaço inicial, a posição de A é 0, certo? A velocidade de 60 km por hora. Como a gente sabe que em 2 horas eles irão se encontrar, se a gente pegar essas 2 horas e substituir aqui, né? Então, vai ter o quê? 60 vezes 2 horas, a gente vai ter 120. Então, esses dois elementos, eles irão se encontrar em relação ao ponto A, 120 quilômetros. Mas em relação ao ponto B, 80 quilômetros. Então, a gente percebe que em 2 horas, o veículo 1, ele andou 120 quilômetros. E em 2 horas, o veículo B andou 80 quilômetros. Então, eles vão se encontrar exatamente na quilometragem aqui desse trecho, no ponto 120.